Princípios físicos do ultrassom aplicados à ecocardiografia. Bem, o que é ultrassom? Ultrassom trata-se de uma forma de energia mecânica que resulta da vibração das moléculas em um meio físico. São audíveis para o ser humano vibrações com frequências compreendidas entre 20 e 20 mil ciclos por segundo. Bem, então aquilo que é audível, que está em torno de 20 a 20 mil ciclos ou vibrações por segundo, é denominado som. E tudo que estiver abaixo será subsom. Frequências que giram em torno de 20 mil a 10 milhões de vibrações por segundo são denominadas de ultrassom. Acima disso, acima de 10 milhões de vibrações por segundo, trata-se de hipersom. Normalmente, do ponto de vista técnico, não se utiliza a nomenclatura de vibrações ou ciclos por segundo. Utiliza-se Hertz. E quando chegamos a 1 milhão de Hertz, utilizamos uma outra grandeza que é megahertz. Em ecocardiografia, se trabalha com frequências em torno de 2,5 a 7,5 MHz. Bem, como funciona um equipamento de ecocardiografia ou de ultrassom? É a mesma coisa. Bom, primeiro que existem algumas resinas, como o titanato de bário ou quartzo, que eles têm uma propriedade. Quando atingidas por uma corrente elétrica intermitente, elas vibram. Então essa é uma característica tanto do titanato de bário como o quartzo. Atualmente não se utilizam mais esse tipo de dispositivos, e sim dispositivos eletrônicos. Mas esse princípio da vibração dessas resinas, ou mesmo do dispositivo eletrônico, ao receber uma corrente elétrica, é denominado de princípio piezoelétrico. Então, o sistema funciona assim: tem uma fonte emissora, que é aquela que emite uma corrente elétrica, normalmente numa milésima de segundo, e na outra milésima, e no outro momento do segundo, no restante do segundo, ele recebe. Essa informação, essa recepção do que volta, do que retorna, vai para uma fonte receptora, onde tem um tubo de raios catódicos que defraga um sinal, né, no visor, no monitor, para interpretar aquilo que foi refletido pela estrutura onde está incidindo o feixe de ultrassom. Pois bem, então nós queremos formar a imagem de algum objeto, colocamos então, ciclando uma corrente elétrica, o dispositivo vibra e o som vai até encontrar uma diferença de densidade na matéria, onde parte do som vai ser refletido e parte do som vai continuar. Esse som refletido retorna a esse dispositivo chamado transdutor ou sonda. O termo mais utilizado é
transdutor. Por quê? Porque ele transduz uma corrente elétrica e mecânica e vice-versa. Então vejamos como funcionaria. Imaginando que dentro de um recipiente tem uma bola, nós emitiríamos uma corrente elétrica, haveria uma vibração da onda sonora e encontraria uma primeira interface, que é a parte superior do recipiente. Então isso voltaria até deflagrar uma corrente de elétrons. Então apareceria um ponto luminoso, que vamos chamar de 1. Na sequência, o som continuaria, a onda sonora, e encontraria a superfície superior da bola. Então, parte do som continuaria e parte voltaria. Voltaria ao transdutor e vai até o monitor, onde apareceria um ponto luminoso em 2. E assim sucessivamente. Ao encontrar a interface 3, refletiria isso e apareceria um ponto luminoso em 3. Ao chegar na parte inferior do recipiente, haveria um novo retorno do som, da reflexão do som, levando a um ponto luminoso que vamos chamar de 4. Ou seja, em outras palavras, através de um monitor, verificaríamos tão somente que existem 4 interfaces. Ou seja, deve ter alguma, provavelmente, esse 1 deve ser a superfície superior do recipiente e a 4 a parte inferior. E dentro deve ter algumas 2 interfaces a mais. Bem, agora vamos imaginar o seguinte. Mas antes disso, eu gostaria de destacar o seguinte. Vocês estão vendo que existe aqui uma camada de gel. Para que serve este gel? O ultrassom atravessa muito mal gases e osso, de tal maneira que é necessário interpor uma camada de gel para que não exista passagem de ar entre o dispositivo, ou seja, entre o transdutor e o recipiente. Agora vejam o seguinte, se ao invés de ter esse ponto luminoso parado no tempo, se nós fizéssemos uma varredura, uma tela que estivesse correndo no monitor, esse ponto 1, ao invés de ser um ponto, se transformaria numa linha. Assim o 2, 3 e 4. Então, ao invés de 4 pontos, teríamos 4 linhas. Então, isso que foi possível a partir do momento em que se conseguiu realizar uma varredura na tela do osciloscópio do monitor. Bem, agora vejamos o seguinte, se ao invés da bola for um coração, que ele aumenta a sua dimensão na diástole e diminui durante a sístole, o que aconteceria? Aconteceria que as duas interfaces 2 e 3, elas seriam móveis. Uma hora estaria uma mais para cima e outra mais para baixo. Ou seja, que essas linhas, as linhas 1 e 4 permaneceriam sempre iguais. No entanto, tanto a 2 como a 3 se afastariam e ficaria perto uma da outra. Ou seja, isto aqui é denominado de representação unidimensional. Só apenas uma dimensão. Nós não temos ideia horizontal, nem temos ideia de profundidade. Temos apenas uma orientação anteroposterior. Então,
unidimensional, ou também chamada de modo M de movimento, ou também chamada de representação gráfica. É mais conhecida como módulo M, ou modo M. Bem, com base neste tipo de observação, se decidiu então colocar em paralelo vários cristais, ao invés de ter apenas um cristal, como são os tradutores chamados caneta, tipo caneta, é apenas um cristal. Aqui nós temos vários cristais. Então, nós não precisamos mais de uma varredura, nós podemos ter apenas a imagem parada, só que, como são vários pontos, então nós poderíamos estar vendo um coração, por exemplo, ou um órgão que estivesse se mexendo, né, de maneira contínua. Então, nós poderíamos ter uma visão chamada bidimensional. Por que bidimensional? Porque nós temos tanto a orientação anteroposterior, quanto também lateral. Por isso, e como o movimento é ao mesmo tempo, é chamada em tempo real. Então, o estudo bidimensional é feito dessa forma. No entanto, este tipo de tradutor chamado linear foi um tradutor que foi utilizado e é utilizado principalmente na região pélvica. Por quê? Porque no coração, por conta das costelas e do externo, vão aparecer muitos pontos sem enxergarmos o coração. Vai haver um impedimento das costelas e do externo. E se fosse no abdômen superior, teria a interposição do intestino, que contém gás, e o ultrassom também não passaria a observar estruturas que estão abaixo dos intestinos, das alças intestinais. Então, este tipo de tradutor, ele é mais utilizado na região pélvica, ou tradutores lineares um pouco menores, que se acoplem no pescoço, são ótimos tradutores para se visibilizar as carótidas, para fazer estudo tanto das carótidas como vasos periféricos, para fazer detecção e diagnóstico de varizes, por exemplo. Então, os tradutores lineares passaram a ser utilizados mais frequentemente na área vascular e na área de ginecologia e obstetrícia. Bem, a ecocardiografia, durante muitos anos, embora já existissem os estudos bidimensionais, era apenas modo M, ou unidimensional, porque nós não tínhamos condições de utilizar os tradutores lineares. Então, o estudo era tão somente unidimensional, só um estudo gráfico do coração. Com pesquisa iniciada no Japão e depois nos Estados Unidos da América, se pensou, se idealizou e se realizou um pequeno motor aqui no tradutor, que fizesse com que 1, 2 ou 3 cristais eles oscilassem de maneira em translação ou em rotação, de tal forma que num certo momento parte do feixe ultrassom iria para um ponto, para outro, né, para o meio, mais lateral. Assim nós teríamos uma visão setorial. Não é uma imagem em tempo real, porque uma imagem são pontos que foram colhidos em tempos diferentes. Mas, como a velocidade é muito alta,
o olho humano não consegue ver essa diferença. Então parece que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas a imagem então passa agora a ser uma imagem bidimensional setorial. Então são esses tradutores setoriais que ainda são utilizados na prática da ecocardiografia. Bem, atualmente também existem os chamados tradutores convexos, que se acoplam melhor à região subcostal, ou seja, na parte superior do abdômen, né? Então, são muito utilizados no ultrassom na parte de pesquisa de algumas vísceras abdominais, pâncreas, né, o fígado, enfim, porque realmente dá uma visualização ou visibilização muito mais adequada. Quando os tradutores são menores, têm sido utilizados em cardiologia, mas cada vez menos devido aos tradutores setoriais, esses convexos não se utilizam em ecocardiografia. Então, basicamente, hoje, a ecocardiografia, o tradutor é o setorial. Bom, por que é possível entrar som no meio nos espaços intercostais que são tão pequenos e nós enxergarmos uma faixa maior do coração? É porque o ultrassom o feixe de ultrassom tem uma propriedade, que ele tem uma chamada zona proximal e uma zona distal. Na zona proximal, o feixe de ultrassom, o feixe acústico, ele é tem um diâmetro menor. E na medida que passa, depois de algum ponto, ele vai ficar mais largo. Então isso permite que ele se expanda, esse feixe de ultrassom, quando já está próximo do coração. Assim, podemos ver uma faixa do coração bastante relevante. Sem essa propriedade, nós estaríamos enxergando apenas um pedacinho muito pequeno do coração. Bom, o que nós vimos é a maneira de formar a imagem do coração, né, das estruturas do coração. Mas era necessário, também isso começou na década de 80, já o ultrassom modo EMI bidimensional já estava nativa, e era necessário agora tentarmos formar uma imagem do sangue, da coluna sanguínea, que isso seria importante para fazer avaliações tanto fisiológicas, fisiopatológicas, como também de turbulência de fluxo nas válvulas estenóticas, ou então refluxo nas válvulas com insuficiência. E tudo começou, na verdade, com estudos feitos por Christian Doppler em 1842. Christian Doppler aparece na sua biografia como um professor de matemática, como um professor de geometria, como um físico, como um astrônomo. Na verdade, era tudo isso. No século retrasado, não havia especialização, então, geralmente, o indivíduo que era versado em ciências exatas, ele abrangia boa parte do conhecimento humano em relação a este tipo de áreas. Então, ele, verificando a luz das estrelas, ele percebeu que quando no seu movimento estelar as estrelas se aproximavam da Terra, o espectro da luz estava mais para o azul. E quando se afastava da Terra, a estrela estava se afastando da Terra, o espectro estava mais para azul. Então ele relatou isso e ele lançou uma teoria na qual ele dizia que isto era apenas uma questão de diferença de frequência da luz, né? Da luz no meio físico que é a atmosfera. Bem, ele nunca provou absolutamente nada, o Christian Doppler. O que ele fez é construir uma teoria.
que, claro, que com os instrumentos atuais, isso está muito bem definido, que ele estava totalmente correto. Esse trabalho dele foi publicado em 1842. Bom, por essa época, alguns anos depois, Buys-Ballot era um meteorologista holandês. Christophorus Buys-Ballot. Ele demonstrou, utilizando trens nas ferrovias holandesas, em 1845, que era possível aplicar esse conceito da luz para ondas sonoras também. Ele verificou que quando a locomotiva apitando se aproximava da estação do trem, o som era agudo, e quando passava da estação, o som do apito se tornava mais grave. Então ele demonstrou que na acústica a explicação poderia ser igual que aquilo que foi proposto pelo Doppler, pelo Christian Doppler, em relação à luz. Então funciona assim. Imaginemos o seguinte: em S você tem uma fonte emissora e em R uma fonte receptora. Se as duas estiverem equidistantes entre si, o que vai acontecer? Se nós emitirmos uma frequência de 2 MHz, o receptor vai receber 2 MHz. Ou seja, não há diferença de frequência entre o que foi emitido e o que foi recebido. Portanto, não há efeito Doppler. No entanto, se a fonte emissora se aproxima da fonte receptora, é como se você comprimisse a onda sonora. Então o indivíduo emitiu 2 MHz, a recepção vai ser de alguma coisa acima de 2 MHz. Ou seja, vai haver uma diferença de frequência entre o que foi emitido e o que foi recebido. Essa diferença, claro, não vai ser em mega, geralmente é em kilohertz. Bom, isto é o efeito Doppler, que na literatura de língua inglesa aparece como Doppler shift. E é evidentemente que essa diferença será tanto maior quanto maior a velocidade de aproximação. Aqui é o inverso. No caso, a fonte emissora, ao invés de se aproximar, se afasta. Se emitirmos 2 MHz, o receptor vai receber alguma coisa menor que 2 MHz. E claro que esse menos vai ser tanto maior quanto maior for a velocidade de afastamento da fonte receptora. Bom, o professor Robert Krampf, ele vai nos mostrar um experimento que deixa muito claro o que é esse efeito Doppler. Robert Kraft. Welcome to the Experiment of the Week. This time we're going to talk about something called the Doppler effect. The Doppler effect has to do with sound and moving objects. Now, if you pay attention as the cars pass me, the sound changes. They sound different when they're approaching than they do when they've already passed. And that's what we're going to be investigating. To do that, we're going to use two cameras. We're going to have one here, stationary on the side of the road. We're going to have the other inside a car, moving at a higher rate of speed. As the car passes me, it's going to blow its horn. We're going to compare what it sounds like in the car to what it sounds like right here. So, let's head for the car. Understand why the sound changed as the car passed, we're going to move to this drainage ditch on the side of the road and use this water as an example.
because sound waves in many ways act like the waves in water. For example, if I clap my hand, sound waves move out in all directions. The same way the ripples move out when we drop the pebble in the water. The difference is the car was moving. So to simulate it properly, I need to move my finger through the water. As we do that, we notice that the ripples in front of my finger are all very close together. Because my finger's moving forward, compresses those waves. The same thing happens with the car. As the car is moving forward, the waves in front of the car are closer together. That gives us a higher pitched sound as the car approaches. The ripples behind my finger are further apart. And again, with the car, behind the car, the sound waves are a little further apart. Because they're further apart, the pitch is lower. So the Doppler effect causes the sound to be higher as the object approaches, lower once it passes. Doppler radar is used to measure the speed of things, everything from the speed of a moving car to the speed of winds in a storm. So, next time you're out, you hear a car pass, now you know where the sound changes. The Doppler effect. That's all for this time. Have a wonderful week. Bem, então em relação ao sangue, coluna sanguínea, nós temos duas maneiras de observar o fenômeno, ou através da chamada curva espectral, ou seja, nós não estamos vendo a curva de fluxo, o sangue em si, estamos vendo um espectro do fluxo, por isso chama-se curva espectral. Então vejamos aqui, o transdutor ele está localizado na ponta do coração. O sangue está indo do átrio esquerdo, aqui a imagem está de cabeça para baixo, está indo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Portanto, o fluxo de sangue se aproxima do transdutor, que no caso aqui seria o receptor. Então o que vai acontecer? Vai aparecer uma curva, as velocidades da curva espectral, uma curva no sentido positivo. E quando o sangue se afasta, por exemplo, aquele que vai direcionado para a aorta, então ele se afasta do transdutor, então vai aparecer aqui de forma negativa. Então na aproximação a curva fica positiva e quando se afasta fica negativa. Bem, mas nós podemos também fazer o Doppler bidimensional, colorido. Então, ao invés de usar, é como se estivéssemos usando vários pontos de análise. Ao invés de estarmos jogando som para toda a curva sanguínea, para todo o fluxo que está entrando ou saindo do coração, nós estamos jogando pontos, selecionando pontos dentro da cavidade do coração. Então vai acontecer que esses pontos, essa reflexão do som ao longo de todo o feixe de ultrassom vai ser transformada em cor. Então aqui vejam, aqui nós temos o átrio esquerdo e aqui o ventrículo esquerdo. O sangue se dirige, ele vai em direção ao ventrículo esquerdo. E o transdutor ele está colocado aqui na ponta do ventrículo esquerdo. O que vai acontecer quando o fluxo se aproxima do transdutor, a cor do fluxo é vermelho. E no caso aqui, o fluxo está indo ao contrário, do ventrículo esquerdo durante a sístole, do ventrículo esquerdo para a aorta. Portanto, o fluxo vai ficar em cor azul. É exatamente o contrário do que acontece na física, porque na física, como falamos em relação ao Christian Doppler, quando a estrela se aproxima, o espectro está mais para o azul e quando se afasta mais para o vermelho. Os bioengenheiros, não sei por que causa, resolveram inverter as cores, mas isso é uma coisa que é uma questão técnica, até porque o equipamento permite mudar essa orientação da cor. Mas o padrão dos equipamentos é quando aparece uma cor vermelha, é porque a curva sanguínea se aproxima e quando se afasta fica em azul.
Isso tem permitido, por exemplo, aqui nós temos o ventrículo esquerdo, aqui o átrio esquerdo. Então, quando a curva se afasta, ou seja, vai em direção à aorta, mas também se direciona para o átrio esquerdo, apenas que a mitral, estando competente, não deixa passar sangue. No caso de uma insuficiência mitral, vamos observar esse fluxo indo para trás, passando por o átrio esquerdo. Então, essa é a vantagem do Doppler colorido, que de maneira rápida e eficiente nos permite observar uma regurgitação mitral. Aqui, por exemplo, é o seguinte: quando é a diástole, a válvula aórtica fecha e existe um refluxo em direção à curva sanguínea, se aproxima da válvula novamente. Porém, se ela estiver fechada, não vai permitir que o sangue vá para o ventrículo esquerdo. No caso aqui, é uma válvula insuficiente. Portanto, vai aparecer um refluxo bem nítido e sem lugar a dúvidas. Bem, na questão de segurança na utilização do ultrassom. A Associação Americana de Ultrassonografia tem proposto guias para estabelecer limites para a utilização de ultrassom. Limites para os fabricantes, para que saiam de fábrica os equipamentos em níveis que sabidamente não trazem nenhum prejuízo biológico para as estruturas do ser humano. Além disso, após mais de 40 anos da utilização massiva do ultrassom, inclusive com exames intraúteros, no período gestacional, que teoricamente poderiam afetar tanto o desenvolvimento do embrião quanto do feto, nunca aconteceu absolutamente nada. Ou seja, nesses 40 anos não houve sequer uma publicação que apontasse algum dano, né, ou algum desfecho negativo para essa criança que está para nascer, para esse feto, né, que está para nascer. Bem, apesar de tudo isso, se recomenda que é necessário realizar estudos ultrassonográficos somente quando indicados clinicamente e limitar a exposição ao tempo estritamente necessário para a realização do exame. E, evidentemente, que estar atento a informações científicas sobre efeitos diagnósticos do ultrassom, que até o momento nunca houve nenhum relatório de algum desfecho ruim em relação à utilização do ultrassom, mas a ciência é assim, né? A ciência pode ter informações diferentes em qualquer momento do tempo. Mas, de toda forma, este tipo de recomendação é um excesso de cautela, como deve ter qualquer exame, né, que se realiza em seres humanos.